bom com vocês? Estou aqui, blogueirinha super cunária, para trazer informações para você no novo quadro Inclusão é Super Cool. Estrelando blogueirinha super cool, tudo bom? E o meu repórter José Roberto. Iremos aprender hoje, blogueirinha super cool? Eu te digo já. Mas primeiramente, iremos com o meu repórter José Roberto, que foi à caça de dúvidas sobre esse assunto. Olá, querida blogueirinha super cool. Nós recebemos várias dúvidas dos telespectadores. E a primeira é da Baby Sauro. Oi, eu me chamo Baby Sauro e eu queria saber como eram tratadas as pessoas com deficiência na Idade Média. Obrigada pela sua pergunta. Bem, na Idade Média, as concepções acerca de tratamentos de pessoas com deficiência eram muito ligadas às concepções cristãs. Mas como assim? Bem, quando as crianças nasciam com deficiência, elas eram vistas agora como seres capazes de ter alma, ou seja, seres cristãos. Isso acabou fazendo com que as práticas de abandono e sacrifício não fossem mais aceitas pela sociedade. Além disso, foi neste período também que se iniciaram as práticas de institucionalização, aliadas, mas também disfarçadas de práticas de cuidado. Mas quando você coloca uma criança em uma instituição para protegê-la, você acaba protegendo também a população que não consegue lidar com aqueles que fogem ao padrão da sociedade. Isso acaba instaurando uma dupla proteção. Com a necessidade de cuidado dessa população, nasceu uma perspectiva assistencialista e caritativa. Desse modo, nessa época, as práticas se mostravam excludentes a partir de uma segregação dos sujeitos com deficiência. Agora vamos com a dúvida de Taik Moraes. Eu me chamo Taik Moraes e eu queria saber como é que funcionava essa questão da deficiência na Idade Moderna. Na Idade Moderna, as pessoas com deficiência passam a ter uma maior visibilidade no que diz respeito às questões científicas, pois há um interesse por parte da medicina no que se refere às questões desse público. Interesse esse que nasce associado ao capitalismo que surge na época. É importante enfatizar que naquela época, com o viés biológico na medicina, as deficiências eram consideradas como patologias. Agora vamos com a dúvida da telespectadora Melanie. Olá, me chamo Melanie Silva Costa e eu gostaria de saber se nesse período da Idade Moderna as pessoas melhoraram as práticas de cuidado com essas pessoas. Neste período ainda eram muito presentes as práticas de institucionalização desse sujeito, mas conseguimos abrir uma brecha para que fosse possível se preocupar com a socialização e com a educação dessas pessoas, pontos que eles não eram levados em consideração na época da Idade Média e da Idade Antiga. Nomes como o de Montessori ajudaram a ressaltar as possibilidades de se trabalhar a educação dessas pessoas. É importante ressaltar que as atitudes sociais sobre deficiência sofrem transformações de acordo com mudanças da época vivida. Agora vamos com a dúvida do telespectador Toby Lemos. Pô, cara, mó firmeza, me chamo Toby Lemos. Agora, finalmente, chegando nos dias atuais, eu espero que isso tenha mudado, né? Me fala aí um pouco como que tá hoje essas coisas aí. Chegando na idade contemporânea, nós percebemos uma abertura maior do campo de possibilidade dessas pessoas. É quando começa a se pensar em sua inserção no mercado de trabalho. A educação entra como fator principal para viabilizar essa convivência, entrando no que chamamos de educação especial, amparada em diversas vertentes da psicologia, da filosofia da integração e do paradigma da inclusão. Apesar dessa abertura, é importante ressaltar que essa educação era uma educação à parte, ou seja, não era diretamente uma integração, pois ainda se marcava a diferença desses sujeitos. Agora, por último, vamos à nossa telespectadora Lolita Stevens. Eu me chamo Lolita Stevens e eu gostaria de saber se você poderia detalhar como que ocorreu esse processo no nosso país. No Brasil, a negligência e a omissão para com este público estendeu-se até meados da década de 50. Alguns dos marcos fundamentais da educação especial no nosso país foram a criação do Instituto dos Meninos Cegos em 1854 e do Instituto dos Surdos Mudos em 1857.
E foi a partir daí, com a criação desses institutos, que se abriu um espaço para conscientização e discussão acerca da educação dessas pessoas. Inicialmente, a educação especial se caracterizou por ações isoladas a determinados grupos de deficiência, visuais, auditivas e, por fim, as deficiências físicas. No que diz respeito às doenças mentais, nada foi feito. Essa educação possuía duas vertentes de atuação principal, a médico-pedagógica e a psicopedagógica. Com o passar dos anos, muitas conquistas foram possíveis, como a Lei de número 4024, criada em 1961, a qual fundamentava o atendimento educacional às pessoas com deficiência. A Lei de número 8069, criada em 1990, que garante o atendimento educacional especializado a crianças com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. E, por fim, a Lei de número 10.436, criada em 2002, a qual reconhece como meio legal de comunicação e expressão a língua brasileira de sinais. Com isso, abriu-se um campo de possibilidades, principalmente de discussão. Esses sujeitos passaram a ter vez e voz, através daqueles que lutam pela causa, focando na diversidade e na integração, não apenas na inclusão. Pausa pro café que nem é de ferro. Mas blogueirinha super cool, como essas práticas são atravessadas pelos paradigmas da diversidade e da igualdade? Bem, nós pedimos para telespectadores mandarem mensagens acerca desse assunto. Então vem comigo que nós vamos ler. A primeira telespectadora a mandar mensagem foi Milena Bastos e ela diz: tratar a todos como iguais abre brechas para que quando alguém precisa de uma intervenção diferente, por qualquer que seja o motivo, seja vista como anormal. Porém, é importante lembrar que não somos iguais e não devemos ser tratados como tais. Por muitos anos foi possível notar em escolas que os alunos que tinham um desenvolvimento diferente dos outros deveriam estudar em turmas especiais para manter o padrão dos outros, como se esses alunos considerados diferentes ou fora do padrão não fossem capazes de aprender as mesmas coisas. A segunda telespectadora, Letícia Figueira, diz: após muita luta pela integração desses alunos, ao qual ainda vem ocorrendo para que a cada dia consigamos ainda mais abrir espaço para eles na sociedade, foi possível que os professores, que antes eram capacitados a ensinar todos da mesma forma, pudessem usar de outras técnicas de ensino que fugissem do padrão. E assim, os alunos que antes eram classificados como incapazes conseguiram, de sua maneira e no seu tempo, avançar no processo de aprendizagem. Nossa terceira telespectadora, Ana Beatriz Guimarães, diz: é preciso que entendamos o conceito de diversidade e que convivamos com ela, não podendo, portanto, excluir qualquer indivíduo da sociedade por não ser igual aos demais. E com isso devemos continuar a luta pelo respeito à diversidade e à equidade, entendendo que todos devem ser tratados diferentes, levando em conta suas necessidades para que assim todos consigam se desenvolver. Então é isso, condomínio. Encerramos aqui mais um vídeo do canal Super Cool, com esse quadro incrível, Inclusão é Super Cool. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, Super Cool! Certo. Já posso começar então. Obrigada, produção. Consigam se desenvolver. Então é isso, galerinha. Chegamos ao final. Se inscreva no canal. Dê like. Tô brincando. Ai, Deus,
macho, me ajuda, homem.